Olá, estamos de volta para gravar o vídeo 49, que traz mais informações sobre essa guerra que ainda está tão no início. William Shirer nos fala de Berlim em 13 de dezembro de 1939. O transatlântico Bremen conseguiu furar o bloqueio inglês, dirigindo-se de Murmansk a um porto alemão, através de águas norueguesas. Desta vez, parece-me que a Marinha Britânica não pôde brilhar. Jordan e eu andamos discutindo para ver quem vai fazer a entrevista radiofônica com o capitão Arens, comandante do Bremen. Não me agrada essa espécie de competição. Discutindo dessa forma, acabamos ajudando os nazistas. De fato, o Ministério da Propaganda está insistindo para que essa entrevista seja feita para nós dois por Lothrop Stoddard, o escritor americano que tanta fama conseguiu com o seu livro The Rising Tide of Color, e cujas teorias sobre assuntos raciais, segundo me afirmaram, são reproduzidas pelos livros escolares nazistas. Não posso admitir que o Ministério da Propaganda chegue ao ponto de escolher os meus locutores, e assim rejeitei a oferta, mesmo que a CBS corra o risco de perder a irradiação. O livro branco de Ribbentrop, intitulado Documentos sobre as Origens da Guerra, compilado pelo Ministério do Exterior, foi dado hoje à publicidade, em várias línguas. Por uma leitura sumária do seu conteúdo, chego à conclusão de que o livro é tão desonesto como o seu autor e o patrão a quem serve. Em certo ponto do Mein Kampf, Hitler critica o antigo governo imperial pela fraqueza da propaganda da guerra lançada de 1914 a 1919, no tocante às origens do conflito. Naquela ocasião, parece que Berlim adotou a política de sustentar que, em 1914, a Alemanha não era mais culpada da guerra do que as outras potências. Hitler achou que isso foi uma péssima propaganda. Sustenta que o governo imperial devia ter metido pelo ouvido adentro de todos os alemães que os aliados é que eram os únicos responsáveis pela guerra. Agora é assim que ele está fazendo. No prefácio da obra, Ribbentrop repete a velha mentira que Hitler erigiu como o evangelho da verdade neste país. Isto é, que logo depois do Tratado de Versalhes, a Grã-Bretanha opôs-se sistematicamente a todas as tentativas feitas pela Alemanha para libertar-se, por meios pacíficos, dos grilhões que lhe foram impostos pelo Tratado da Paz. Por acaso, a Grã-Bretanha opôs-se à conscrição alemã em 1935? À ocupação da Renânia em 1936? A cessão da Sudetolândia ao Reich, embora nunca lhe haja pertencido, em 1938? Ao Anschluss, em 1938? Apareceram as primeiras árvores de Natal, que todos procuram adquirir. Por mais rude, por mais ateu, por mais pagão que possa ser um alemão, o fato é que possui uma paixão verdadeiramente infantil pelas árvores de Natal. Por toda a parte, o povo procura fazer, corajosamente, com que o seu Natal de hoje se pareça com os antigos natais dos bons tempos de paz. Fiz hoje também algumas compras de Natal e devo confessar que isso foi um pouco triste para mim. Nas vitrinas, muitas coisas realmente bonitas, mas que era impossível adquirir, uma vez que ali foram colocadas apenas para ficar à vista do público, segundo as ordens das autoridades. Em geral, os alemães têm o hábito de se presentearem mutuamente com vidros de perfumes, sabonetes e guloseimas por ocasião do Natal. Mas este ano, com todos esses artigos sujeitos a severos racionamentos, tiveram que contentar-se com outras coisas. Nas lojas, que estavam apinhadas, os clientes compravam principalmente livros, rádios, vitrolas, discos e joias.
Procurei adquirir alguns discos para oferecer às 4 moças que trabalham na Rundfunk e que me têm tratado sempre com a maior cortesia, ajudando-me muito no meu trabalho. Mas verifiquei que só se pode comprar discos novos, devolvendo os usados. Assim, não tendo nenhum, não pude comprar os que queria. Por outro lado, o governo resolveu agir com um pouco mais de liberalidade nas rações durante este Natal. Todo mundo poderá adquirir 115 gramas de manteiga a mais, 100 gramas de carne e 4 ovos durante a semana, em lugar de apenas um. A imprensa nazista inventou um novo apelido para Churchill, Lügenlord, Lorde Mentiroso. Como se sabe, a maneira mais comum pela qual os jornais nazistas se referem a Churchill é o simples emprego das suas iniciais WC, as mesmas que se veem pintadas à entrada de todos os water closets da Alemanha. Aliás, é exatamente por isso que os nazistas as empregam. Olha só que artimanha irônica e nojenta para se referir a uma autoridade política de um outro país, né? Churchill, nessa época, ainda não era primeiro-ministro inglês, se não me engano, ele era da Força Aérea, da Royal Air Force, mas é muito desrespeitoso. Winston Churchill, WC, e diz respeito à sigla de banheiros, né? Berlim, 14 de dezembro de 39. Hoje à noite, os jornais alemães celebram uma grande vitória do seu couraçado de bolso, o Graf Spee, contra 3 cruzadores ingleses ao lado de Montevideo. No entanto, pelo rádio, ouvi Londres apresentá-la como uma vitória britânica, o que faz lembrar da Jutlândia, que, como se sabe, é festejada como um triunfo, tanto pelos ingleses como pelos alemães. Os jornais daqui afirmam que os cruzadores ingleses fizeram uso de granadas contendo gás de mostarda, embora os círculos navais desta capital não levem muito a sério essa acusação. Com certeza, o Dr. Goebbels está colaborando nessa história. Berlim, 18 de dezembro de 39. O povo continua ainda um tanto intrigado sobre a maneira como a grande vitória do Graf Spee terminou com o seu afundamento pela própria tripulação ao largo de Montevideo ontem à tarde. Mas Göring e Goebbels já arranjaram as coisas de modo que o povo venha a esquecer esse desastre o mais depressa possível. De fato, já amanhã, a atenção do povo alemão será dirigida, por meio da imprensa, do rádio e de tudo o mais, para uma outra pretensa vitória, desta vez nos ares, conseguida ao largo de Helgoland. Um comunicado oficial que os jornais e o rádio receberam ordem de salientar anuncia que dos 44 aparelhos ingleses de bombardeio que atacaram Helgoland hoje à tarde, 34 foram abatidos. Uma vitória muito oportuna. Nós acabávamos justamente de deixar a entrevista coletiva da tarde, depois de desfechar muitas perguntas embaraçosas sobre o Graf Spee, e já envergávamos os nossos sobretodos, descendo as escadas, quando o Dr. Boehmer apareceu, correndo e quase sem fôlego, anunciando-nos que tinha uma grande notícia para nos comunicar e que agradecia por isso se quiséssemos regressar ao salão. Uma vez lá, começou a ler, ainda todo alterado, o comunicado oficial sobre os 34 aviões da RAF derrubados pela tarde. Desconfio que seja tudo mentira. Ouço dizer que a Marinha está agastada com Hitler pela maneira desastrada como Goebbels conduziu a propaganda do caso do Graf Spee. Os almirantes estão especialmente contrariados porque, na véspera do afundamento do couraçado de bolso, Goebbels obrigou os jornais a publicarem uma notícia e várias radiofotos enviado de Montevideo, afirmando que o Graf sofrera apenas avarias superficiais
e que as informações distribuídas pelos ingleses sobre estragos de grande importância que lhe fizeram as granadas dos 3 cruzadores britânicos não passavam de simples mentiras. Uma propaganda muito mais astuta é esta que procura conquistar o apoio popular para a guerra, revelando as desastrosas consequências que traria uma vitória aliada. Amanhã, o Volkische Beobachter vai publicar um mapa mostrando como ficará a Alemanha no caso de uma vitória franco-inglesa. Segundo diz o jornal, segundo diz o Volkische Beobachter, os jornais aliados já publicaram o tal mapa. Embora eu duvide de que os jornalistas nazistas não lhe tenham introduzido algumas modificações muito a propósito. De acordo com o tal mapa, a França ficará com a Renânia, a Polônia com a parte oriental da Alemanha, a Dinamarca com o Schleswig-Holstein, Schleswig-Holstein, a Tchecoslováquia com a Saxônia, enquanto na Zona Sul se ergue um grande império Habsburgo, incluindo em suas fronteiras a maior parte do sul da Alemanha. O remanescente do Reich aparece no mapa sob o título de Território Ocupado. Uma propaganda muito inteligente, a qual o povo alemão não saberá resistir. Mais tarde, ao narrar este fato em minha transmissão desta noite, acrescentei o seguinte comentário, abre aspas. No entanto, até este momento não vi nenhum mapa de como será a Europa se a Alemanha vencer a guerra. Fecha aspas. Mas os censores julgaram a frase desleal e a eliminaram. Nós ficamos por aqui, neste vídeo 49, já nos preparando para o próximo. Estamos chegando no fim do ano de 1939. Espero que você esteja gostando e siga nos acompanhando. Lembre-se de curtir esse vídeo, compartilhar, fazer seus comentários, se inscrever no canal. Eu agradeço por isso. Até a próxima.